pessoal, tudo bem? Hoje o assunto a ser tratado é a ligação química. É um conteúdo um pouco extenso, não é difícil, apenas necessita um pouco de atenção. A gente vai apresentar hoje a ligação iônica. Vou falar um pouco do assunto como sendo uma introdução e a teoria do octeto. Vou deixar para o próximo vídeo a ligação covalente e a ligação metálica. Então, um pouco sobre o assunto, uma qualidade, digamos, uma curiosidade, para que a gente não esteja aprendendo por apenas por obrigação, mas sim quando a gente aprende, a gente tenha prazer e coloque aquilo em prática. Então a gente vai iniciar, na verdade, sobre um pouco do assunto, sendo a minha pequena introdução. Então, existe 21 milhões de substâncias químicas, origem natural e sintética. Ou seja, essas substâncias químicas, eu me refiro a elas tendo mais de 2 átomos. O meu elemento contendo mais de 2 átomos. E o que vai ligar um átomo ao outro é o quê? É a nossa ligação química, que podemos classificá-la, dependendo do átomo, como iônica, covalente ou metálica. E quando nós nos referimos aqui aos gases nobres, estão vendo? Estes gases, somente aqueles formados pelos gases nobres, no grupo 18 da tabela periódica, na reação química, eles não vão se misturar com os demais. Então, aqui, essas eu coloquei de forma resumida, mas aqui a gente tem com o nome, tudo bonitinho, tá? Vamos prosseguir. E sabendo que estes elementos aqui, todos eles na camada de valência têm o quê? Tem 8 elétrons. Mas eu vou deixar para explicar exatamente na teoria do octeto. Continuando, olha uma pergunta muito interessante. Por que os átomos dos gases nobres podem ser encontrados isolados, enquanto os átomos de outros elementos químicos não? Então, quando eu tenho uma reação, por que os gases dos meus elementos nobres, eles são isolados e os nossos elementos químicos, eles não são? Olhem só. A distribuição eletrônica dos gases nobres em padrão de número elétrons de camada de valência 8 elétrons, exceção o hélio 2. Uau, você falou em grego, o que isso significa? Então, o que ele está querendo nos dizer? Seguinte, a gente diz que os nossos gases nobres, eles não vão se misturar como as demais substâncias químicas, por quê? Porque em sua camada de valência sempre vai encontrar 8 elétrons na sua camada de valência, que é a última camada, que é a camada mais longe do meu núcleo. Tudo bem? Tudo bem. Continuando. Então, nós dizemos que uma coisa muito... traduzindo tudo isso aqui e até aqui, nós dizemos o quê? Nós dizemos que os gases nobres, eles são isolados em uma reação química, porque na sua camada de valência, eles encontram o quê? Eles já encontram 8 elétrons. E continuando. A partir disso, Lewis propôs a hipótese de que, nas ligações químicas, os átomos tenham a adquirir o mesmo número de elétrons na camada de valência dos átomos de gases nobres. Então, o que ele disse? Ele disse que quando a gente tem uma reação química, na minha substância química, ela tende a atingir o quê? Ela tende a atingir esta estabilidade que eu tenho nos gases nobres, que são 8 elétrons na camada de valência. E ele propôs o quê? Propôs a nossa teoria do octeto. O que é isto? Olhem só. A partir dos átomos de diferentes elementos químicos adquirir estabilidade eletrônica, ao apresentar 8 elétrons em sua camada de valência.
Ou seja, eu vou ter um elemento químico que ele vai ter o quê? Uma estabilidade química, ou seja, ele vai estar estável se ele apresentar o quê? Se ele apresentar na última camada sua o quê? 8 elétrons. Continuando. E para isso vai fazer o quê? Ele pode ter uma perda, tá? Ele pode ter uma perda, que ele ficaria um cátion, e ele pode ganhar, que ele ficaria um ânion. Uau, confuso. Continuando. Então, para que ele consiga essa estabilidade eletrônica, segundo a teoria do octeto, ele vai ter que passar pelo quê? Por uma configuração eletrônica, ganhando ou compartilhando elétrons, como eu já havia dito. Eu vou apresentar primeiro a teoria e a gente já coloca isso em prática. Calma. Continuando. A teoria do octeto pode ser utilizada para explicar desculpe isso aqui, existência de alguns íons na natureza. Veja alguns exemplos. Então, lembra que toda substância, ela tende a ficar o quê? Ela tende a ficar estável. Ou seja, toda substância, sendo ela natural, mas não entrando de acordo com essa teoria, ela vai se tornar um íons. Vamos lá. Então, aqui a gente pega a nossa tabela periódica, que agora não precisamos decorá-la mais. E o que a gente quer? Vamos ver os elementos que temos aqui, que tá pedindo. Ok. Agora a gente vai lá e procura ele. Não. Pronto, achei. Então, o meu sódio, ok? Olha, observe já que eu resolvi de acordo com a teoria de Bohr, que a última camada de valência não pode passar de 8, tem que ser igual ou menos 8, mas se neste caso, sendo menos 8, o que acontece? Este elemento ele não vai estar estável. E aqui não pode passar de 18, a penúltima camada. Continuando. Então, observe só. Eu tenho 2, 8, 1. Ok, tá com a teoria. Mas, Vitória, eu quero deixar ele estável. O que acontece? Compensa ele perder 1 do que ele ganhar 7. Então, o que acontece? Ele vai virar um cátion. Então, assim, número de elétrons na camada de valência, tendo 1. Eu quero deixar ele estável, então ele vai ganhar um cátion. Essa vai ser a representação dele. Tudo bem? Tudo bem, a gente já coloca isso em prática. E continuando, a gente tem o oxigênio. Nossa, o oxigênio ele tem 6, então compensa ele ganhar mais 2 elétrons do que ele perder 6. Ou seja, ele vai se tornar um ânion. Sua representação aqui. Observe. É o mesmo elemento. Opa! Vamos lá. Então, aqui é 2, 8, 10, 1. K, L, M. O que compensa? Compensa o quê? Ele perder este. Ou seja, ele vai virar um sódio menos. Vai perder mais 1. É como na matemática. Na matemática, a gente oculta este sinal. O 1 também aqui é ocultado. E quando a gente trata na matemática de denominador e é igual a 1, a gente oculta ele. Aqui ocorre o mesmo processo. Tudo bem? Tudo bem, se tornando cátion. E aqui, vamos lá. Eu tenho 2, eu tenho 8. Quanto que eu tenho? 10. Então, aqui eu tenho 7. K, L, M. Então, compensa o quê? Eu ganhar 1, se tornando um ânion. Aí, toda vez que eu ganho, eu viro um ânion. Sim. E se eu perco, você vira um cátion. Também. Então, sua representação. Ele perdeu 1. Ele ganhou 1. Sim. Se você quiser, pode ser isso aqui também. Tanto faz. Ou, pode ser isto aqui também.
vai da pessoa, o que ela preferir. Continuando. E isso aqui é o quê? Isso aqui é para estabilizar, para que o meu elemento ele seja estável, ele tendo o quê? 8 elétrons na minha camada de valência. Agora a gente vai tratar da nossa ligação iônica. Na ligação iônica, a gente sempre vai ter do lado direito o valor de cátios e do lado esquerdo o valor de ânions. Tudo bem? Tudo bem. Olhem só. Eles apresentam cargas, é como se fossem átomos. Átomos diferentes, eles vão se atrair. Como eles apresentam cargas diferentes, uma positiva e outra negativa, eles também se atraem. Vamos colocar isto em prática, tudo bem? Tudo bem. Então, vamos fazer a distribuição que a gente já aprendeu para que ele seja o quê? Que ele seja um elemento estável. Então, 2, 8, 2. 2, 7. Então, aqui eu compenso perder 2. Então, e aqui eu compenso fazer o quê? Aqui você compensa ganhar 1. Ok, vamos ver aqui. E nessa teoria aqui de íons, eu tenho que a soma disto seja igual ao quê? A zero. Então, as somas dos meus íons, cátios e ânions, eles sejam igual a zero. Vamos com calma. Quando chegou aqui, a gente sabe que vai dar mais 1. Então, quanto eu vou ter que multiplicar é como se fosse uma equação química, tá? Então, quanto que eu vou ter que multiplicar aqui para que seja igual a zero? Então, eu multiplico por 2. Ó, 2 vezes 1 é igual a menos 2. Se eu tenho 2 e devo 2, isso aqui é igual a zero, ou seja, agora ela está ionizada. Neste caso aqui, vamos fazer a distribuição. 16, 18, 2. Tudo bem? Então, vai compensar aqui, ó, perder 2. E aqui compensa o quê? Ganhar 2. Menos 2 mais 2 igual a zero. Este daqui é o mais complicadinho de todos. Tá, vamos lá? Vamos lá. Compensa ele fazer o quê? Ele perder 3. E aqui, ganhar 2, se tornando um Al menos mais 3. E aqui, um O de oxigênio, né? Menos 2. Nossa, mais vitória. Mais 3 menos 2 vai ficar mais 1. Então, que número eu posso multiplicar para que eu consiga deixar este probleminha aqui sendo igual a zero? Então, o que eu devo fazer? Eu devo multiplicar por 2. E aqui, por 3. Então, olha só. 3 vezes 2 igual a mais 6. Menos 2 vezes 3 igual a menos 6. Ou seja, ela está ionizada, que é igual a zero, tá? Então, este foi o vídeo. Se inscrevam, muitos likes, espero ter ajudado. Compartilhem. Tchau!